Você já parou para pensar em que faz um serial killer continuar matando e escapando da polícia por décadas? E o contrário, por que será que esses caras tidos como mais inteligentes que a média acabam presos? Se a gente perceber, o cinema e a TV colocam na nossa cabeça que assassinos em série são frios, calculistas, organizados e geniais, mas a realidade é bem diferente. Hoje vou contar 2 casos de assassinos em série que foram pegos por vacilarem de jeitos que nos dão pistas para essas perguntas. Antes de começar, queria pedir sua ajuda. Curte o vídeo, compartilha, dá sua opinião. Pode ser que eu faça uma série só sobre esses caras que foram pegos por deslizes incríveis. Me avisa aí se você gostar. Você provavelmente já ouviu falar de Dennis Rader, o assassino BTK. Dennis matou 10 pessoas entre 1974 e 1991 no Kansas, nos Estados Unidos. Um resumo rápido sobre ele. Ex-militar, pai, marido, escoteiro e frequentador de uma igreja luterana da cidade, Dennis tinha fetiche por lingerie feminina e stalkeava as vítimas, sempre mulheres, por um bom tempo antes de atacá-las dentro de suas próprias casas. Aliás, uma curiosidade, ele arrumou alguns empregos que o ajudavam nisso, que foram bastante convenientes. Ele passou muitos anos trabalhando com instalação de alarmes em residências, e alguns outros como agente do censo da cidade. O nome BTK, amarrar, torturar e matar, foi ele mesmo que se deu, ainda em 1974, nas inúmeras correspondências que enviava para a polícia e para a imprensa. Ele escrevia para jornais e delegacias contando detalhes dos assassinatos e enviando bonecas com sacos presos nas cabeças e as mãos atadas, mostrando como amarrou e matou as suas vítimas. Ele até ligava para alguns jornais com dicas de onde achar suas cartas em locais públicos. E foi justamente por esse desejo de reconhecimento e de fama que ele foi pego. Seu último assassinato havia sido em 91, mas em 2004, Dennis reiniciou as comunicações com a polícia porque queria créditos por uma morte de 1986. Ele escreveu sob o nome de Bill Thomas Killman, reivindicando esse assassinato e, como costumava fazer, contou detalhes da morte e incluiu uma cópia da carteira de habilitação da vítima e fotos do seu corpo, tudo isso para a polícia saber que ele estava falando a verdade. Dennis seguiu escrevendo para a polícia, que respondia para ganhar a confiança dele, até que, no início de 2005, ele perguntou para as autoridades se poderia se comunicar através de disquetes e se isso seria rastreável. Para os mais jovens, disquetes eram como pendrives, onde você salvava algum documento que quisesse guardar ou compartilhar, só que com uma capacidade de armazenamento muito menor do que a de um pendrive moderno. Os policiais, claro, responderam que não seriam capazes de localizar o computador onde o disquete havia sido gravado. Lembra aqui que a polícia não tem obrigação de falar a verdade para um suspeito. E sim, Dennis acreditou. Ele redigiu um documento no Microsoft Word, salvou no disquete e enviou. Quando a polícia abriu, estava lá. O aplicativo Word estava licenciado para a Igreja Luterana de Cristo, de Wichita, e aquele documento havia sido criado pelo usuário Dennis. A partir daí foi fácil. Com o Google, as autoridades encontraram Dennis Rader, vice-presidente da Igreja Luterana de Cristo de Wichita, Kansas. Ele confessou ser o BTK após saber que as autoridades compararam o DNA de sua filha com o DNA obtido sob as unhas de uma das vítimas, e deu match. Alguns psicanalistas diriam que Dennis tinha o desejo, inconsciente ou não, de ser pego. Aqui parece que sua necessidade de fama e reconhecimento atropelou seu instinto de sobrevivência. Ser pego significa que a polícia foi mais esperta, mas ao mesmo tempo expõe para o mundo que ele, Dennis, é o autor daquilo tudo, como se fosse um grande feito. Se ninguém souber que foi ele que provocou tantas mortes, pânico e sofrimento e se livrou por décadas, como ele pode se vangloriar? Ele foi um cara que insistiu tanto em ter seu codinome publicado, conhecido e reconhecido por todos, que justamente foi pego por sua assinatura digital em um documento do Word. David Berkowitz, o autoproclamado filho de Sam, tocou o terror em Nova York no final dos anos 70. Ele matou 6 pessoas entre julho de 76 e julho de 77, mas no Natal de 75 ele já tinha tentado matar 2 mulheres a facadas. A partir daquele momento, David decidiu que suas próximas investidas seriam com arma de fogo, especificamente uma pistola calibre 44. No terceiro ataque, as autoridades já acreditavam se tratar de ataques efetuados pelo mesmo suspeito. O saldo total: 6 mortos, 7 feridos que sobreviveram em 8 ataques. Assim como Dennis Rader, David Berkowitz também gostava de se comunicar com a polícia e a imprensa, dando detalhes de como um tal de pai Sam o ordenava a sair de casa e matar. Spoiler: Sam Carr era o nome de seu vizinho, que não tinha nada a ver com nada. Sam tinha um cachorro e, quando pego, David disse que o doguinho era possuído pelo demônio e o incentivava
adorava matar. Anos depois, ele admitiu que tinha inventado essa história. Fato é que David assediava Oscar com cartas ameaçadoras e chegou até a atirar no cachorro, que sobreviveu. A família vizinha tinha medo de David, assim como outras famílias da área que também recebiam cartas dele. Voltando para os crimes humanos, David buscava casais e mulheres brancas e jovens, de preferência morenas, que estavam dentro de carros estacionados. O pânico na cidade foi tanto que muitas mulheres de cabelos escuros passaram a usar perucas ou a tingir o cabelo de loiro. David era tão vidrado na reação da população que só para manter as mulheres aterrorizadas, sua última vítima era loira. Para fechar com chave de ouro a panela de pressão que era Nova York naquela época, os verões de 76 e 77 foram especialmente quentes e a cidade viveu um período de ameaças de apagões de eletricidade, o que finalmente se concretizou quando 5 bairros da cidade ficaram 2 dias inteiros seguidos completamente sem energia em 1977. O desfecho dessa onda de terror foi quase anticlimático. Uma senhora caminhava à noite com seu cachorro quando viu um jovem andando como um gato. Ele olhou para ela fixamente e seguiu adiante. Alguns minutos depois, ela ouviu tiros e uma buzina de carro e saiu correndo. No dia seguinte, ao ouvir sobre um ataque naquela região, a senhora teve certeza que cruzou com o suspeito e, em conversa com as autoridades, lembrou que um quarteirão antes do encontro com o jovem, ela reparou que um carro Ford Galaxy estava recebendo uma multa quando ela estava passando. Com essa informação, a polícia foi atrás das multas emitidas na área e achou o tal carro. Ao chegar no endereço no qual o carro estava registrado, a polícia encontrou o carro de David e ficou de tocaia por algumas horas, até o temido Son of Sam sair do prédio de noite carregando o revólver calibre 44 e ser imediatamente preso. Ele confessou. Uma curiosidade, na prisão, David virou evangélico e escreveu um livro chamado Son of Hope, Filho da Esperança. A partir daí, os Estados Unidos passaram uma série de leis para impedir que presidiários lucrem com livros, entrevistas, filmes e etc. David Berkowitz estava tão tranquilo e acomodado que fazia seus ataques usando seu próprio carro, sem nem tentar alterar as placas de identificação do veículo. Será que o ódio que David tinha por mulheres o cegava a ponto de fazer com que o impulso de matar era só o que ele enxergava? Em que realidade a pessoa deve viver para cometer tantos atos de violência e não ter medo de ser pego, ou ao menos cogitar a possibilidade de ser encontrado pelas autoridades? Esses aqui são só 2, tem muito mais história inacreditável desse tipo. E aí, deu pra formar uma opinião? Burrice, desatenção, soberba, vontade de ser pego, a falta de medo de ir preso os tornou mais desleixados? O que você acha? Deixa aqui nos comentários pra gente. E é isso por hoje, gente. Valeu. Obrigada por assistir até o final.